Eu falei, tô brincando, minha filha, eu tô brincando. E aí ela pega e fica com aquilo, leva aquilo de uma maneira assim, profunda. E a gente também tem que se dar conta de como é que reflete na cabeça, né? Para criança tudo é verdade, né? Tudo é verdade. Tudo é verdade para ela. A criança, ainda mais os pais falando, né? Tudo é verdade, inclusive os sonhos dela, né? O que ela imagina, a imaginação dela é verdade. Se ela cria um amigo imaginário, aquele amigo realmente existe, né? O que a gente precisa compreender também é que quando a criança faz alguma birra ou quando a criança tem algum comportamento inadequado, ela não está fazendo isso para afrontar aquele adulto, ela não está fazendo isso para afrontar os pais. Ela está fazendo isso para o seu bem-estar, que é o que nós também buscamos. Ela busca atenção, às vezes a gente já notou, liga a televisão, fica vendo filme chato, ela começa a fazer arte para chamar atenção. Para chamar atenção, exato, porque ela quer ser vista, nós somos seres sociais. E a nossa primeira necessidade é a necessidade de pertencimento. Então, eu preciso me sentir pertencente à minha família, eu preciso me sentir pertencente ao meio, eu preciso me sentir pertencente onde quer que eu esteja. Então, ela vai utilizar das ferramentas que ela desenvolveu hoje, que até então, se tem 2 anos, é o choro, ou alguma palavrinha, né? Isso. Ou fazendo alguma gracinha. Então, ela interpreta que isso vai fazer com que ela se sinta pertencente, com que ela seja pertencente àquelas pessoas, àquele meio. Ah, que amor. Às vezes até um abraço. Quando ela vê, ela vem e se abraça a gente por trás, assim, só pega na altura das pernas, assim. Exato. E aí tá fazendo outra coisa, né? E ela tá, de repente, já falando contigo e tu nem prestou atenção. E a criança, ela nos traz, principalmente as menores, né? Ela nos traz cada vez mais para o presente. Né? A criança, se hoje ela está brincando num barro, fazendo uma lamaçada, ela não está pensando que depois ela vai ter que lavar a mão, tomar banho para fazer uma refeição. Não, ela está presente, ela está inteira naquilo ali. É verdade. E isso é uma coisa que me chama muito atenção na infância. Então isso me encanta demais, porque conforme a gente vai crescendo, outras responsabilidades vão nos engolindo e a gente acaba tendo que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, quando a criança está ali naquele mundinho dela, né? Uma sugestão que eu sempre dou também no programa é quando a criança está ali no mundinho dela e a gente precisa que ela saia daquele mundo para fazer, tomar banho, jantar, sair, que a gente avise um tempinho antes, ó, daqui a 5 minutos, para ela ir já assimilando. Isso aqui a gente vai precisar guardar porque a gente tem, exato. Imagina tu, tá Cláudio. Lá tudo. Exato. A bonequinha, tá toda aquela tua fantasia formada, arrumou ali, ela brinca no chão às vezes, tem a Minnie, que é a Minnie do Mickey, tem o Pluto, que é o Pluto, aí tem dinossauro, aí tem não sei o que, tá todo mundo aquela coisa toda, e aí tu pega e levanta a criança e tu vai no banho e ela fica brava, tu fica bravo com ela. Fica bravo com ela. Agora imagina se eu tivesse fazendo as minhas coisas, vendo um filme e me arrancasse do filme. O adulto também precisa de uma previsibilidade, né? O adulto precisa que seja avisado o que vai acontecer. A pauta do programa, tu precisa receber a pauta do programa antes, né? A criança também. A gente não pode pensar que a criança é menos do que o adulto. Né? Subestimar, né? A gente não pode subestimar a criança. A criança não é menos. Ela está em desenvolvimento. A gente precisa olhar aquela criança como um filhotinho que recém chegou nesse mundo. Uma fase. Exato. Que coisa legal isso, né? Parece óbvio, mas não é. A gente se irrita, a gente fica, é fácil falar, mas... Né? Bom, a gente está falando da questão da birra, né? A birra é a ferramentinha mais ali, assim, que ela, Deus o livre, né? Tirar uma chave da mão dela que ela enlouquece. E a questão também, né? Dos adolescentes também, né? Depois a gente está falando ali de 2 aninhos, 3 aninhos, 1 aninho, mas aí depois a criança fica adolescente e a gente acha que... Eu estava brincando até com a minha esposa, a gente estava falando assim, que bom que a Candice está falando, porque daí a gente ajuda a entender, né? Ajuda a entender melhor. Antes a gente tinha que supor ali o que estava acontecendo. Se era fome, se era frio, se estava bem assado, o que era. Mas agora ela fala mais. E a pessoa cresce, fica adolescente e tal, né? Daí os pais parecem que, não, agora tá bom, agora não precisam mais dar tanta atenção porque não é mais criança. Exato. Isso também tem que ser um pouco revisto também, exato. Né? Sabe que a adolescência, ela vem com muitas mudanças, ela vem com muitas mudanças hormonais. E um dos hormônios que o adolescente recebe em grande quantidade nesse momento é o cortisol. E o cortisol, ele é o hormônio do estresse.
Então, nesse momento, o cérebro desse adolescente, por isso que tem tantas nuances de humor, né? Às vezes o adolescente entra lépido e faceiro dentro de casa e deu 10 minutos, ele está trancado dentro do quarto e não quer mais falar com ninguém. Isso. Né? Porque essa mudança está realmente acontecendo dentro dele. O que muitas vezes o adulto faz é subestimar esse sentimento, né? É subestimar essa emoção, quando na verdade ela precisa ser validada, né? Ele realmente está sentindo isso. Como que eu vou fazer para acessar esse adolescente? Acha que é bobagem, que é Exato. criancice. A dor de cada um é a dor de cada um. A gente não pode dizer qual dor dói mais, qual dor dói menos, né? E o adolescente, por estar nesse período de tantas transformações corporais, transformações hormonais, transformações de ideais, né? A adolescência, ela vem com uma coragem, né? A adolescência, ela vem para transgredir regras. O adolescente, ele quer questionar, ele quer saber, ele quer confrontar, ele quer ter a opinião dele. E isso é ótimo, porque senão a gente ia ficar na mesma o tempo todo. Exato. O adolescente, ele realmente tem que transgredir, ele vem aqui para trazer o novo, né? Ele está aqui para trazer o novo. Só que ele ainda não tem autonomia suficiente para fazer tudo isso. Literalmente. Então, para ele é bem confuso. Uma das coisas que eu quero quebrar é: a adolescência é uma fase difícil. Todas as fases são. Pois é, introdução alimentar é difícil, a fase adulta também é difícil, crescer, né? dói. Exato. A introdução alimentar é difícil, o desfraude é difícil. A adolescência é mais uma fase, né? Mais uma fase. Exato, que precisa ser vista. Os aborrecentes, que eles chamam, coitadinho. Os aborrecentes, não precisa, né? Não precisa mais desse termo, né? Esse termo tá bem fora. Não, e é só a gente puxar um pouquinho, né, Bibiana? Puxar para os pais aí, né, que... eu me lembro, quando eu tinha 16 anos, eu queria dirigir e meus pais não deixaram e disseram: não, tu vai dirigir quando tirar a tua carteira de habilitação quando tu fizer 18 anos. E eu me lembro que aquilo parecia uma eternidade. Eu falei: meu Deus do céu, me trancar no quarto, até lá não vai ter mais nada no mundo, o mundo vai ter acabado. É muito. Mal eu sabia que, olha... Essa intensidade na adolescência também dita muitas coisas, porque o adolescente, ele é intenso, o adolescente é tudo para agora. Quando tem uma desilusão amorosa. Exato, é o fim, e realmente é o fim daquele mundo para aquele adolescente, ele está realmente em sofrimento, né? É importante da gente validar isso e tentar trazer para esse adolescente que, assim como outra coisa aconteceu e passou, isso também está acontecendo e vai passar. Sim. A adolescência, ela é essa fase mesmo, a gente precisa entender que ela não é o hiato entre a infância e a fase adulta, né? Muitas vezes, quando as pessoas vão chegando ali na adolescência, na fase jovem, a gente quer colocar os deveres, né? Somente os deveres. As responsabilidades. Mas a gente precisa entender que desenvolver habilidade é uma coisa e desenvolver autonomia é outra coisa. Então, essas duas coisas precisam estar caminhando juntas. Eu gosto de dar o exemplo do cadarço. Uma criança que aprende a amarrar o cadarço, ela desenvolveu a habilidade de amarrar o cadarço. Mas, quando o cadarço dela está desamarrado, ela precisa que alguém diga para ela: amarre seu cadarço. Porque ela ainda não desenvolveu essa autonomia para entender que quando o cadarço está desamarrado, ela precisa amarrar. É verdade. Então, o adolescente também. Ele vai desenvolvendo a habilidade e, aos poucos, ele vai desenvolvendo a autonomia. E quando essas duas coisas caminharem juntas, aí sim a gente pode trazer um dever, uma responsabilidade, a confiança, né? Então... Não, e é verdade, essa história do cadarço é verdade, porque eu me lembro que meu filho, o Arthur Henrique, quando aprendeu a amarrar o tênisinho lá, eu me lembro que ele me mostrou, e eu não sei que nó que ele fez lá, que foi uma coisa assim e tal, e mexeu para um lado e deu um top, deu outro top. Eu sei quem é que ensinou a ele, até tem que ver como é que ele faz hoje. Mas ficou uma coisa assim, amarrou, mas ficou um negócio meio estranho. E eu me lembro de cuidar, assim, eu ia rir, eu ia debochar e falei: que legal, meu filho, parabéns e tal. Essa questão também de cuidar, agora você falou uma coisa muito interessante, Juliana, sobre a questão de que tudo é verdade, né? Então, às vezes, brincadeiras que
que a gente faz com adultos, até que não deveria nem fazer com adulto, mas aí muito menos com criança, muito menos com os filhos, porque daí aquilo acaba, amarrar um sapato, olha, amarrou todo errado, o cara debocha, meu filho, pelo amor de Deus, que horror isso aí e tal. Para nós é uma coisa boba, mas para eles pode ter sido um passo importante, que o pai não achou legal. Exato. Eu não sei pilotar avião, tá? Eu não sei. Eu também não. Eu não sei pilotar avião. Se me colocassem no manche do avião, eu ia fazer qualquer coisa. O piloto, capitão, ia rir da minha cara. Faz isso há 20 anos. Ele dizia, para! É verdade. É tão fácil. É só pegar isso aqui, abrir aqui, apertar aqui, pum, e deu, o avião tá no ar. E eu ia dizer, mas eu não sei fazer. Nada. E quando eu conseguisse fazer a primeira vez, eu ia achar aquilo o máximo. Que legal. O máximo. Eu tô pilotando um avião. Então é isso. As crianças, cada conquista delas precisa ser valorizada. Uma coisa importante que a gente precisa cuidar é que quando a gente valoriza demais, quando a gente traz essa supervalorização para a criança, e é por isso que o equilíbrio é tão importante, a criança pode criar a crença de que ela só é vista quando ela é supervalorizada. E aí a criança... Dá um outro problema. Exato. E aí ela não pode falhar. E aí ela não pode errar. E isso traz para a criança que ela precisa saber tudo. O que ela não souber, ela também não pode pedir ajuda. O equilíbrio, né? Porque tem os pais que mimam, né? Tem os pais que mimam. Pode, criança pode tudo, né? Pode sujar, pode subir no sofá, pode vir bagunçar a cozinha. Exato. Sabe que é muito importante da gente entender também qual é a responsabilidade do adulto, o que é da criança e o que é do adulto, né? Sim. A gente, por várias vezes, a gente percebe que alguns pais acabam liberando algumas coisas, né, para não entrar em confronto com as crianças. Só que essa responsabilidade não é da criança. Não é responsabilidade da criança decidir se ela vai escovar os dentes. Isso. Não é responsabilidade da criança decidir se vai comer doce, a quantidade de doce. Não é. Isso é até crueldade, sabe? Deixar essa responsabilidade para a criança. É até um pouco cruel. Bem, né? A criança não... Ela não tem maturidade para isso. Ela precisa de um adulto guiando, dizendo, até aqui deu, né? Então, o limite também é uma forma de amor. Dizer não também. Dizer não é importante. É importante. Porque também tem aquela coisa da frustração também, né? Como é que faz uma criança, ensina uma criança a uma coisa tão terrível que até quando a gente é adulto, quando a gente é adulto também persegue a gente, né? Eu sou um que, sabe? Meu Deus, quando alguém me critica ou faz alguma coisa, eu quase morro. Lidar com a frustração, né? A frustração é um sentimento que, assim como outros sentimentos que não são tão agradáveis, como medo, tristeza, raiva, a frustração é um sentimento que a gente não vai poder negar, né? Ela vai aparecer um dia, mais cedo ou mais tarde, ela vai aparecer. Eu costumo dizer que alguns sentimentos que não são muito bem vistos, agradáveis é importante da gente receber eles, nós depois de adultos, passando dos 27 anos já com o cérebro formado. Sim. É bom da a gente receber eles como se fosse uma visita na nossa casa. A gente vem, apresenta a casa, serve um café e depois ele vai embora. Se despede dele. Exato. Legal, gostei, ficou mais leve pensando assim, sensacional, né? E os pais então podem ter, só pra gente concluir, gostei daquela parte também, os pais podem ter educação parental? Educação parental, isso. Existe? Existe. Não é escola para pais, costumo dizer, porque não existe uma fórmula, Sim. Não existe uma receita de bolo onde a gente diga, faz assim, assim, assim que vai dar tudo certo. Não. Cada filho é um, cada criança é uma. Eu tenho 3 filhos. Tem gêmeas, Eu tenho 2 meninas gêmeas e eu posso dizer que os 3 são completamente diferentes um do outro. As gêmeas também? São as mais diferentes. São as mais diferentes. É claro que a base dos 3 é a mesma, a base de amor, de respeito, né? Os nossos princípios de família são os mesmos para os 3, mas como cada um interpreta... E tu vê essas gurias iguais? Não. Tipo, sabe que a minha mãe é psicóloga também, ela sempre comentava, disse que ela falou assim, isso aí é coisa de pai, né? Não, é coisa de pai, botar as roupas igual, comprar uma roupa igual, porque são 2 pessoas diferentes. Totalmente. Então imagina se tu tem um irmão ali que não é gêmeo e tu começa a vestir exatamente igual a ti. Sabe, Cláudio, que hoje elas têm 9 anos e elas já estão bem autônomas do que vão usar, do que não vão usar. Quando uma coloca uma calça da mesma cor e a outra tá,
a outra já olha meio torto, já vou trocar, não vou mais com essa aqui, sabe? Elas mesmas já fazem isso. É mais coisa de pai, então, que bota coisa igual. Mas voltando à educação parental, existem as mentorias parentais. E aí eu sou uma educadora parental e aplico as mentorias parentais, então, para as famílias. Quem quiser saber mais do meu conteúdo pode me seguir nas minhas redes sociais. Por favor, redes sociais. @Bibiana M. Lopes, com Z no final. E ali no meu perfil também tem algumas sugestões, algumas dicas, né, de como lidar com esses desafios e de como trazer uma leveza, né, para uma função tão importante na nossa vida, que é a parentalidade. Maravilha, Bibiana, fantástico, viu? Agora de pai para mãe, né? Olha, bacana mesmo. Tem que... outra coisa, só para que a Bibi falou, foi a questão também de que agora a gente pode falar sobre esse assunto, né? Há 30, 40 anos atrás, o pai era o pai, a mãe era a mãe ali, vai do jeito que tá, se ficar, se gostar, gostou, se não gostar, não gostou. Exato. Não se falava nisso, não. Né? A educação, ela era feita de forma ou instintiva, isso, ou na base da repetição do que foi feito. do que o pai, do que o avô. Exato. Então, por isso que eu falo que nós somos a primeira geração que tem a oportunidade de estudar para educar, e nós somos, mais importante ainda, nós somos a primeira geração de pais que não vai mais poder se debruçar na desculpa de que não tinha informação, ou de que não sabia como fazer diferente, porque tem como fazer diferente e está acessível para quem quiser. Maravilha, Bibiana, muito obrigado, educadora parental. Muito obrigada. Olha, gostei do assunto, não sabia, e confesso que eu não sabia que tinha essa modalidade de educação também, né? Parabéns pelo trabalho. Vamos seguir conversando, porque também, como tu falou, né? Tá tudo se transformando toda hora, né? A gente podia ficar aqui falando sobre celular, que antigamente era a televisão, antigamente botavam a gente para ver televisão, não tinha celular, né? Não tinha computador, não tinha nada disso. Aí diziam que a televisão era babá eletrônica. Então já era não é de hoje a questão ali de dar o celular para ele se aquietar ali e tal um pouquinho, né? Isso aí também. E tem muita coisa para falar. Mas tu vai voltar aqui mais vezes. Muito obrigada, Cláudia, obrigada pela oportunidade. Fico aqui com o convite para vocês me seguirem nas redes, @Bibiana M. Lopes, com Z. E com Z é Lopes? Lopes com não Z. É Lopes? Não, Lopes é com S. Aprendi mais uma. Aprendi mais uma. Quando for com S, chama a pessoa de Lopes. Lopes, isso. E Lopes é com Z. Lopes com Z, isso. Caramba, adoro esse programa. Obrigado, Muito Bibi. obrigada, Cláudia. Obrigada, Valeu equipe. Mesmo. Obrigada. Valeu. Vamos adiante.